Grupo de mães de crianças e adolescentes com deficiência luta por criação de cargos de professores especializados na rede de ensino de Ribeirão Preto. O acompanhamento é garantido por lei, mas não vem sendo respeitado na cidade. Já são mais de 4.000 assinaturas recolhidas. O abaixo-assinado tem como objetivo mostrar à Prefeitura a importância da aprovação de um projeto de lei que prevê a criação de cargos de professor mediador, professor de atendimento educacional especializado e profissionais de apoio para auxiliarem alunos com deficiências nas escolas de Ribeirão Preto. A reivindicação é antiga, mas não tem sido atendida. O professor mediador é de extrema importância porque ajuda a criança dentro da sala de aula. Então, aquela criança com dificuldade, não são todas as crianças que precisam, mas as que precisam, é essencial esse professor estar com eles. O professor de AE é da educação especializada, então ele adapta aquela tarefa para aquela criança ser ajudada em sala de aula. O profissional de apoio é o que troca, ajuda na alimentação, se precisar no recreio uma criança cadeirante, que é o caso do meu, fica com essa criança no recreio. A secretaria nos fala que eles têm uma grande dificuldade de encontrar professores que querem ser professor mediador. Essa é a dificuldade que eles têm. Aí a gente fez uma contraproposta, que é a criação dos cargos. E a gente viu que isso estava muito difícil de sair do papel. De acordo com os pais, hoje existem mais de 800 alunos PCDs na rede municipal que precisam da presença de um professor mediador em sala de aula. Só que menos da metade dessas crianças tem acesso a esse profissional. O atendimento especializado é um direito garantido por lei, que não vem sendo respeitado na cidade. O filho da Suelen tem 11 anos, é autista e tem TDAH. O da Lisandra, de 10 anos, tem paralisia cerebral, é cadeirante. Os dois estudam na Escola Municipal Sebastião Aguiar Azevedo e conseguiram na Justiça uma liminar que garante esse direito, mas ela vem sendo cumprida parcialmente. O meu filho está sendo atendido só 19 horas, a liminar dele manda as 30 horas, que é a jornada do aluno. Então, assim, o ano passado ele não conseguiu acompanhar a sala. Meu filho está na 4ª série, não está alfabetizado. Então tá bem, é muito difícil para essas crianças, porque o meu filho depende de alguém do lado dele para ajudar ele a fazer as tarefas. Sem essa pessoa fica difícil, que por mais que os professores tentam, não dá conta. O ano passado, mesmo entrando com cumprimento de sentença, meu filho não teve professor mediador, foi ter esse ano e ainda não é às 30 horas. Depois das férias eles falaram que vai ser, mas eu sou uma mãe que conheço o direito dele. Eu fico pensando nas famílias que não sabem do direito dos seus filhos. Desde 2020, a Suelen, a Lisandra e mais de 180 mães se reuniram no grupo Educação Especial à Luta para garantir os direitos das crianças. Elas têm feito mutirões para levantar assinaturas e dar força ao projeto. Os alunos com deficiência precisam desse suporte nas escolas, porque senão eles vão para a escola para fazer desenho, né, para ficar na escola. E a gente não quer um local só para deixar eles, a gente quer um local que eles vão para aprender, para ter um futuro, né? Eles têm o direito de ter uma educação com qualidade, né? Esse direito cabe a todos. Então, por isso, a gente precisa muito da ajuda da sociedade, tanto nas assinaturas digitais como na assinatura física. Esse acompanhamento é considerado fundamental para o desenvolvimento das crianças. A falta dele pode trazer consequências irreversíveis. Isso acaba fazendo com que essas crianças vão para a escola e não completem o seu processo educacional na íntegra, de forma sistêmica, porque se ela não tem a sua necessidade especial atendida, acaba que ela fica de um ambiente que acaba sendo até agressivo e não proveitoso para que aquele processo se dê por completo. Então existe uma obrigação, desde a Constituição de 1988, que obriga estados, municípios, a própria União, desde a educação infantil até os últimos anos da graduação, a prover esse tipo de atendimento especial para essas crianças. Para o especialista na área, se não atende às necessidades especiais do aluno, a educação que deveria ser inclusiva acaba desempenhando o papel contrário.
Essas crianças também são filhos de cidadãos, são pessoas que precisam ser inseridas na sociedade, muitas vezes no mercado de trabalho, precisam do seu desenvolvimento motor, do seu desenvolvimento intelectual. Então é uma explicação que a gente pode dar que seja uma simples má vontade, uma falta de política pública adequada, uma falta de visão para esse cidadão que realmente precisa do apoio do Estado, do município para poder se desenvolver. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. A Secretaria Municipal da Educação informou que todas as escolas da rede municipal possuem professores que realizam o atendimento educacional especializado junto aos alunos com alguma deficiência. Nas escolas onde há um público maior, são disponibilizados mais profissionais. No total, são 180 professores, 370 mediadores e 412 profissionais de apoio escolar. Para repercutir mais essa situação, conosco no nosso canal digital da Clube está especialista em administração pública, Rafael dos Anjos. Rafael, essas mães vivem um drama para conseguir professor mediador para os seus filhos. Qual que é o melhor caminho para tentar solucionar esse problema que parece, infelizmente, não ter fim? Uma ótima tarde. Ótima tarde, André. Ótima tarde a todos que nos assistem no Jornal da Clube. O caminho que elas estão trilhando é o caminho correto, é de envolvimento da sociedade, de conscientização, de trazer esse assunto tão importante para o debate. Então é esse o caminho que elas precisam trilhar. Foi retratado, foi na reportagem, que existem sentenças judiciais. Então, sentença judicial é para ser cumprida. Então, precisa se verificar, no caso concreto, em que pé que anda esse andamento processual, porque a justiça tem poder para poder fazer que se faça cumprir as suas decisões. E uma terceira via, talvez que seja importante, é envolver a Câmara Municipal de Ribeirão Preto nesse debate. O Poder Legislativo ele é fundamental nesse momento para poder fiscalizar o Poder Executivo, para propor novas legislações e para acompanhar a população enquanto representantes do povo nessa transição aí para cumprimento adequado, o que as mães estão ressaltando na reportagem, que não está tendo o atendimento adequado. Talvez o importante, André, seja ter um diálogo franco, aberto, um debate para poder esclarecer e uma comunicação eficaz poderia minimizar esse problema que as mães estão enfrentando. É importante, Rafael, nesse momento, que o poder público dialogue com essas mães, com esses pais, para entender de fato, a realidade, o que os filhos delas precisam, né? Sim, com certeza. A prefeitura, em nota, ela fala que tem esse profissional disponível na quantidade de mais de 300 profissionais, então precisa entender se esse profissional realmente está disponível para o cidadão ou se está faltando algum problema de comunicação adequada. Isso precisa ser resolvido. E o melhor caminho para isso é o diálogo, é o debate franco e aberto. E esse papel, de novo, trazendo a Câmara Municipal para esse debate, o envolvimento dos vereadores municipais de Ribeirão Preto, nesse caso, ele é extremamente importante para que se tenha um diálogo representativo e, se preciso for, se propõe algumas medidas legislativas, alguns projetos de lei para poder dar mais efetividade nesse trabalho tão importante da educação, nesse trabalho de inclusão social. Bem, as crianças precisam da ajuda do professor mediador para aprender mesmo, e sem esses profissionais aí essas crianças não vão evoluir. Pode ser uma perda muito grande, para esses alunos aí no futuro próximo. André, a educação ela é um processo, ela não depende só da escola, ela depende também das famílias, e o trabalho da escola ele é fundamental nesse caso. Então você tem diversos atores nesse processo educacional e você tem diversas teorias por trás do processo educacional. Dentro dessa teoria em que as mães estão se fundamentando, essa peça do professor mediador é fundamental para poder fazer a adequação dos materiais para os filhos delas, para ter uma linguagem adequada, para que eles possam ter esse acompanhamento adequado. Então, tudo dentro de um debate amplo. A educação não é um processo tão simples, é um processo complexo, e que essa peça, nessa teoria que está sendo respaldando essa legislação específica, ela é uma peça extremamente importante.
Bem, muitas famílias têm buscado até a justiça, né, para tentar um caminho e mesmo com liminares, a prefeitura não tem atendido a essas crianças. O que pode acontecer com o poder público diante disso? Então, essa informação de que não está atendendo nem a pedido da justiça, Rafael. André, a ordem judicial ela não é para ser questionada, eu não quero cumprir porque não concorda. A ordem judicial é para ser cumprida. No Estado democrático de direito, havendo uma determinação judicial, quer queira a gente concorde com ela ou não, ela precisa ser cumprida. Então você tem as consequências legais para o gestor público pelo descumprimento. Lógico que a gente precisa averiguar, no caso concreto, realmente o que está sendo descumprido e se está sendo descumprido. Então é importante se analisar a minúcia do caso para poder se verificar realmente esse descumprimento. E no caso do descumprimento, a justiça tem todas as medidas cabíveis para que se faça valer o seu poder. Por isso que a gente fala que a justiça tem a espada da justiça, né? Ela tem a força para poder fazer com que as suas decisões sejam cumpridas. Rafael dos Anjos, especialista em administração pública, agradeço muito a sua presença aqui no Jornal da Clube. Uma boa tarde de quarta-feira para você. Boa tarde, André. Uma ótima tarde a todos. Até mais.